Ele foi pego para ser morto. A oração foi encaminhada em áudio, chegou no cativeiro. Deus, ele trouxe um temor no coração daqueles homens. E eles ligaram para a mãe desse rapaz dizendo: eu estou com medo do seu Deus, dessa igreja, dessa oração. Eu preciso que você ore por mim. E ela dizia: a minha pastora ora, a igreja ora. E nós abrimos um propósito. Disseram assim: tu já paga o funerário, tu já paga o plano funerário, porque certamente ele já está morto. E eu clamei dizendo: eu sirvo a um Deus que quando ele manda, até o vento que não tem ouvido ouve e obedece. E o Senhor enviou o anjo. O jovem já estava enterrado vivo quando eles mandaram desenterrar, pensando que já estava morto e dizendo: se esse Deus é Deus, o jovem vai estar vivo. Se não, é balela. Mas o nosso Deus não é balela. A mãe falava com o bandido no telefone, quando ele diz: olha na tua janela. Veja só que testemunho impactante. Mas antes de começarmos, já aproveita e deixa o seu like, compartilha para abençoar outras vidas, se inscreve no nosso canal e, se puder, torne-se membro para apoiar esse trabalho. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Vamos ver o vídeo. Quando eu tinha 6 anos de idade, as minhas primeiras memórias, assim, da minha família, da união. Mas, assim, a nossa família, como muitas famílias tradicionais, era católica, né? E começamos ali, na minha rua que eu morava, tinha uma família que já eram crentes. E eles iam para a escola bíblica. E aí eu gostei. Eu gostei da escola bíblica. Eu amei a escola bíblica. Comecei a ir para a escola bíblica. Minha mãe deixou, porque a família era uma família boa, quem minha mãe conhecia. Quando eu cheguei aos meus 10 anos de idade, Jamile, a gente ia para uma mini vigília. E já tinha uma mulher profeta, pastora. Até hoje ela é uma bênção na nossa cidade, pastora Marizinha. E ela entregava as profecias da parte do Senhor, né, para as pessoas que iam ali sedentas buscar a Deus. E eu participava e Deus não falava comigo, e eu não entendia. Eu disse: não, acho que Deus não quer que eu vá mais para lá, porque Ele não fala comigo. E aí, de repente, as meninas falaram para mim: não, Gigi, tu não entende. É porque Deus fala quando Ele quer, não é quando a gente quer, mas faz um propósito, porque Ele fala com quem está ligado, Jamile. Ele fala com quem tem propósito no coração. E ali eu fiz um propósito e Deus falou comigo. Eu não vou me esquecer. Os meus 10 anos de idade, a primeira vez que eu escuto a voz de Deus por meio da profecia, Deus fala comigo: meu bebê, como eu te amo. Se tu pudesse entender a obra que eu tenho na tua história. Caramba, aleluia. Eu vou permitir tu andar na terra do Egito para que tu conheça muitas coisas, porque depois eu vou te arrancar de lá, vou te trazer para o deserto e vou te fazer uma mulher de Deus na terra, uma boca minha na terra, uma trombeta minha na terra. E eu disse: meu Deus, ali eu não entendi, eu só chorava, né? E começou, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, começa uma nova fase na minha vida. Vou começar a estudar à noite, e ali a gente tem um contato com as más conversações. As más conversações, elas corrompem os bons costumes, porque a Bíblia nos garante isso. E eu comecei a acessar coisas da vida, da escuridade da vida, como as drogas, os namorozinhos. Mas eu tinha um desejo no meu coração, eu tinha um princípio de querer casar bem direitinho, sabe? Na pureza, como a Bíblia manda. Mas eu comecei a acessar coisas que não eram legal para a minha história. Eu e minhas amigas começamos a experimentar o primeiro cigarro, o primeiro gole de bebida, sabe? E ali eu me afastei do Senhor. Mas é verdade que Ele nunca se afastou de mim. Porque o Senhor é muito lindo e Ele diz que estará conosco todos os dias, e Ele estará. Mas eu comecei a trilhar o meu caminho, porque o Senhor, Ele nos dá a liberdade da gente fazer o que a gente quer. Quem nos aprisiona é o inimigo das nossas almas. E eu comecei a usar essas coisas, a participar de baile funk, a participar de grupo de paquitas, né, no nosso bairro. Naqueles tempos que tinha a Xuxa, as paquitas, né? E ali a gente ficou bem conhecida, muito desejada, né, no bairro. E um dia a gente quis trabalhar. Eu, uma amiga minha de infância, que hoje também é uma pastora, né? Uma pastora na nossa cidade, uma pastora da Assembleia de Deus, para a glória do Senhor. E ali a gente foi conhecer o mundo que a gente não conhecia. A gente se deparou com uma praça. E a gente foi vender raspadinha, sabe? Era um jogo da época que a pessoa raspava e ganhava um prêmio na hora, ou não ganhava. E ali a gente
não sabia, sabe, onde nós estávamos, mas a gente andava para tentar vender mais, para procurar os clientes. Não esperava os clientes virem até nós procurava os clientes. E a gente se deparou com uma praça muito bonita na nossa cidade, que se chama o Passeio Público. Lá é um encontro de pessoas, né, que fazem programas, e a gente não sabia. A gente achava interessante porque do lado tinha o exército. Aí tinha os jovens e ficava olhando para eles ali. Eu já tinha um namoradinho, né? Mas a gente estava ali conhecendo as pessoas, até que um dia uma moça chega, uma mulher, e diz para nós o que é aquele lugar, que até então a gente não entendia. A gente olhava assim, achava meio estranho os homens com as mulheres, aquela coisa, mas a gente não entendia. Mas o Senhor sempre usa dos seus e nos avisou que local era aquele. Que ele era um local onde os homens iam para comprar as mulheres, né? Era um local de prostituição. Sim. E a gente continuou andando ali, continuamos nos envolvendo. E tinha outro local que a gente ia, que era Isetu, que é um local turístico da nossa cidade, que tinha um restaurante com uma boa comida, e a gente gostava de ir para lá, porque as pessoas compravam o nosso trabalho e também a gente comia o que a gente queria comer, sabe? A gente era humilde na nossa casa, dos nossos pais, na nossa família, e a gente queria trazer alguma coisa para eles também, para nós mesmos, né? E começamos a nos envolver. Eu comecei a achar aquilo muito chato, estranho. Deus abriu uma porta para mim, já para tentar me tirar daquele lugar, num mercado central da minha cidade. Eu sempre gostei de vendas, e ali eu num corredor com só homem vendedor, e o Senhor me abençoava, eu me tornei a melhor vendedora, né? Com 14 anos de idade. Me tornei a melhor vendedora daquele lugar. Mas suscitou inveja, perseguições. E a minha amiga continuou lá, nas pracinhas lá, e até que ela perdeu a inocência dela com um jovem que também não assumiu. E ali ela teve muita mágoa no coração, eu fui tentar ajudar. Por mais que eu era um pouco mais nova do que ela, mas era como se Deus me desse mais maturidade. Sim. E eu aconselhava, e ela começou a se prostituir. E eu comecei a acompanhar ela, querendo protegê-la, né? Mas como é que uma menina de 14 anos protege outra de 15, né? Sim. Só que era o Senhor que nos protegia. Passamos por muitas coisas. E aí, no nosso bairro, Jamília, a gente ficou conhecida com uma fama não muito boa, sabe? As prostitutas. E eu ainda inocente, ainda não tinha acessado essa vida, não tinha, mas eu estava no meio. E nós sabemos que diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Acabou que o jovem que eu namorava, ele ficou tão chateado porque as pessoas encheram ele, né? Dizendo que ele namorava comigo e estava sendo traído, passado para trás. E eu disse para ele, confia em mim, não é assim. Mas ele ficou tanto, sabe, Jamile, me pressionando, que eu perdi a minha inocência dessa forma, para mostrar que eu era o que eu dizia que eu era. Então, ali se abriu um portal de muita mágoa no meu coração, porque eu queria muito casar pura, sabe? Eu tinha um sonho de casar de véu, de grinalda, e ali foi arrancado de mim. Era eu e ele ali, eu dizia para ele, eu sou ou não sou? Virgem, sabe? Sou ou não sou? E ele dizia, relaxa, mas não tinha como relaxar, porque ele estava roubando de mim, o inimigo estava usando ali para roubar de mim o meu sonho, a minha vontade de ir para o altar pura para a glória de Deus. Por mais que eu estava indo na terra do Egito, conhecendo o Egito, como o Senhor já tinha me alertado, mas eu tinha ainda os princípios de Deus assim dentro de mim. E ali foi quebrado, foi arrancado de mim, sabe, Jamile? E eu sofri muito e eu disse, não vou mais querer homem na minha vida para me ser fiel, para me respeitar. Porque eu respeitei e ele não confiou em mim. E ali eu comecei a ir com a minha amiga também. Sabe, comecei a ir e a gente foi se prostituindo, foi conhecendo muitas coisas. A gente viveu tantas situações que hoje eu vejo que foi a mão de Deus. Poderíamos ter ido para outro país, talvez ser escravizada, né, na prostituição em outros países. O Senhor sempre ali, dando para nós livramento, porque Ele já conhecia o nosso futuro. Ele já sabia que quando Ele nos arrancasse daquelas trevas, hoje nós somos quem nós somos na presença de Deus. Hoje nós curamos outras pessoas, porque um dia a gente foi ferida, machucada, fomos enganada. O inimigo, ele começou a trabalhar. Jamile, quantas vezes nós passamos por apuros, né, de pessoas até puxar faca e querer fazer coisas que não estavam no combinado, sabe?
uma coisa assim terrível. E quando foi um dia, eu disse, Deus, eu não aguento essa vida. Nós estávamos nesse local e um homem apareceu, um senhor muito bondoso, sabe? Muito bondoso. E ele ficou encantado com a minha amiga, porque ela era muito linda. Mas ele olhou para mim e disse assim, essa menina é muito séria. O que é essa? Porque eu sempre fui muito assim, séria. Sim. Né? Até hoje eu tento não ser, porque a gente tem que ter assim, né, um sorriso no rosto, mas eu era tão assim séria que ele percebeu o meu jeito e ele falou, essa menina é tão séria, vocês são mais assim. E aí eu tava triste, Jamile, porque eu tava perto de completar 15 anos e o meu pai, ele queria me dar uma festa de aniversário, né? Ele queria comemorar os 15 anos da sua única filha, mas eu dizia no meu coração que eu queria coragem de chegar para ele e dizer assim, papai, não precisa o senhor se esforçar para fazer nenhuma festa. Vocês para mim já são tudo, a minha família para mim já é tudo de bom, mas eu não tinha essa coragem, sabe, de chegar e falar. Mas falei para minha mãe ficou chorando ali na pia, e aí ele viu que eu estava triste e perguntou, e as meninas sabiam, e contou para ele falou, você vai fazer 15 anos e você tá triste por isso? Eu digo, sim, mas eu queria, aí eu comecei a chorar, eu queria dizer para ele que eu amo ele, que não precisa de festa, só eles, né, ser meu pai, ela minha mãe, já tá tudo de bom. Ele falou assim, pois eu vou fazer sua festa de 15 anos. Eu disse, não precisa, eu não quero festa. Se fosse para eu escolher alguma coisa, eu escolheria um quarto, uma cama e um guarda-roupa novo. Ele disse, pois eu vou lhe dar. Eu não acreditei, Jamile. Mas aquele homem foi na minha casa, falou com meus pais, só que ele se apaixonou por mim. Um homem mais velho, casado, e ele se apaixonou por mim, e eu não quis nada com ele, uma pessoa muito boa. E eu comecei a namorar com todos os rapazes e não queria ninguém, sabe? Algo se quebrou dentro de mim. Sim, não dava certo. Não queria, eu que botava as barreiras. Só que eu fazia assim, eu estava indo para o mundo da escuridade e prostituição, e no meu bairro eu não ficava com ninguém, eu não queria ninguém. Agora, na minha cabeça, era só se fosse a troca, entendeu? Eu não queria mais um relacionamento de normal, como o meu sonho. Mas o que você queria? Eu queria causar dor nas pessoas que estavam em mim. Sim. Né? Porque eu estava magoada. Então eu queria só, como eu me sentia usada, eu queria só usar, sabe? Jogar fora. E ali eu namorava, mas eu não mantinha relações no meu bairro. Até que eu estava já 8 meses com o rapaz e de repente a gente teve a nossa primeira vez, né? Consensual, tudo. E quando a gente terminou, eu falei assim, fiquei grávida. Ele disse, como assim? Foi com o seu namorado? Sim, o pai da minha primeira filha. Que testou você, né, pra saber. Não, esse eu nunca mais quis, não. Esse eu nunca mais quis. Mas esse não tirou a sua virgindade? Não, eu já tinha, né? Quando eu fui mostrar pro meu primeiro namorado que eu era pura, eu só mostrei para ele, não quis mais. E fiquei no mundo da prostituição, me vendendo, entendeu? Só ficando. Só isso. E aí, quando eu estava com esse jovem, que veio ser o pai da minha filha, a gente só ficava e eu não tinha intimidades com ele. Quando foi no dia que eu tive intimidade com ele, eu disse, eu fiquei grávida. Ele disse, como assim? Eu senti, Jamile, na hora. Porque eu estava acessando drogas, as prostituições. Então, o Senhor colocou aquela sementinha dentro de mim, como um freio na minha história. Porque a minha filha foi um freio de Deus na minha vida. Deus sabe trabalhar, sabe? Deus sabe fazer. E ele ficou sem entender, como assim? Tu já era grávida? Não é meu não que nós fizemos a primeira vez. Só que, sério, eu senti algo bem diferente. E era de verdade, que nunca mais a minha menstruação veio ela, né? Veio ela. E ali foi assim uma polêmica, porque ele ficou sem acreditar que a filha era dele. Já que eu tinha falado no momento ali, mas a menina nasceu a cara dele, né? E ele ficou comigo, a gente teve um relacionamento de ficar junto, só que ele queria casar e eu pensava, não, casamento é só um, que eu tinha dos princípios de Deus em mim, não, casamento é só um, se eu casar com ele eu não posso jamais me divorciar. E ele era uma pessoa muito oprimida, devido ao meu currículo, ele tinha muito ciúme, era um ciúme terrível, sabe? De ter ciúme do pai dele, do irmão dele. Meu Deus. Sem lógica, porque eu decidi
Agora estou grávida. Vamos parar de fazer as coisas erradas que a gente faz. E agora é uma nova história. Agora nós temos uma pessoinha que depende de nós. Então, nós precisamos deixar tudo para trás e começar um novo tempo. Nós dois com 17 anos, porém, a gente assumiu essa responsabilidade. Fomos morar juntos, sem casar. Então, Jamile, ele começou a trabalhar com meu pai mestre de obras, e deu oportunidade para ele, né? Ele tão jovem. E a família dele muito boa. A mãe dele, para mim, não foi uma sogra, ela foi uma mãe. Ela até chegou a falar para mim assim: minha filha, esse filho é do meu filho? Eu disse sim. Só não é só dele porque é meu também. E a menina, a minha filha, ela é um milagre. Eu sentei, Jamile, com uma folha e uma caneta para pedir a Deus o nome dela. E eu procurei com G, mas o G era muito comum. E aí não, vamos com K, porque o nome do pai dela era com K, Kelso, né? E eu comecei a escrever um K, aí um E, um R, um W, um Y, um LLA. Kérvila. Saiu esse diferente, nome, né? Aos 17 Bonito. anos. Ali nós estávamos tentando, né, já ter uma nossa família. E eu estava querendo, assim, meu Deus, restituição na minha vida emocional, sentimental. Sim. Mas a opressão que ele tinha sobre ele do ciúme acabou destruindo tudo. É. Quando eu tive a nossa filha, ela tinha 4 meses de vida, muitos combates, sabe? Muitas coisas. Ele era doente, a mãe dele levou ele para fazer uma consulta e ele começou a tomar remédio, né? Porque ele era muito ciumento, doente, né? Psicopata. Demais. Ele sonhava e acordava desesperado. Era uma opressão, né? Hoje eu entendo isso. Fosse hoje, eu oraria na mente dele. Mas até então, assim, eu achava que era uma coisa assim, até as pessoas assim, disso usa, disso cuida. Ele fazia e achava que eu fazia também. Só que eu estava tranquila, eu estava com outro pensamento, sabe? Eu dizia até para ele que eu tinha que voltar para a igreja, falava de Jesus para ele, a família dele bem católica, mas ninguém se opõe a isso, sabe? Tem fé no coração. E ali, quando foi um certo dia, eu já evitava de sair com ele. Eu não queria mais sair com ele, de forma alguma. Porque era opressão, era sair com ele e brigar, Então, eu preferia não sair. A família dele muito festeira, uma família muito festeira, um povo do bem, mas assim, muito festeiro. Aí tinha um aniversário de um primo. Ele falou, vamos. Eu disse, não, é um domingo, amanhã tu trabalha. Vai não, tu vai beber, vai ficar de ressaca. Ele falou, não, vamos. Mas isso já era um medo de eu sair. E eu falei, eu tô sentindo algo estranho, não vamos. Acabou que ele me convenceu. A mãe dele ficou com a nossa filha e nós fomos pro aniversário. Não deu outra. Ele foi setado e estava com raiva, chamou um nome feio, só que eu dizia para ele, se tu me chamar de nome feio, eu ainda te perdoo, mas se um dia tu tocar em mim, eu não vou te perdoar para continuar contigo, não. E nesse dia, Jamile, ele me deu um tapa no meu rosto. Aí o sangue assim, sabe? E eu disse, você me perdeu. E na hora ele ficou, a ficha dele caiu, ele disse, não, me perdoa. Não, você me perdeu, eu te avisei. Fui embora, peguei minha filha de madrugada, fui para casa. Mas entenda, eu estava grávida de novo. Meu Deus. Dele, né? Sim, eu estava tentando viver assim, uma vida de boa, assim, sabe? De sinceridade, de lealdade, princípios. Era o sonho do meu coração de verdade. Só que como o inimigo sabia disso, sempre ele ia trazendo coisas para me tirar do posicionamento, do caminho, sabe? E ali eu fui para casa dos meus pais de volta, meu pai me recebeu muito bem, disse, minha filha, vai estudar de novo, que eu tinha parado os estudos, né? E a minha mãe, sabendo que eu estava grávida de novo, ele ainda não sabia, porque era bem recente. Aquela história, eu já sabia que estava grávida de novo. Porque eu sentia a história da gravidez quando ela acontecia. Sempre foi assim. E ali eu disse, esse filho eu vou abortar. E a minha mãe disse, minha filha, isso é um pecado tão grande. Falei, mãe, mas eu só tenho 18 anos, eu não vou mais voltar para ele. E eu já tenho essa menina, ele vai ser irresponsável, porque ele já, como ele queria chamar a minha atenção, ele não dava a pensão da menina, não dava o alimento dela, sabe? Não dava. Não ajudava. Para tentar chamar minha atenção, para eu estar indo atrás dele. E eu bati meu pé e disse, não vou atrás dele. Eu vou abortar essa criança que está aqui, vou voltar para a vida que eu estava e vou sustentar a minha filha.
Foi isso que eu botei na minha cabeça. Como eu já sabia que estava grávida desde o início, tomei todos os chás abortivos que você possa imaginar. E nada, Jamile, nada. E eu já desesperada. E passando o tempo, e passando o tempo. E nesse tempo existia uma medicação, né, ilícita, né, claro, mas que tinha no mercado escuro para você comprar, né, que não era legal. Sim. Mas eu tive acesso, sabe, a essas medicações. Eu tomei 4. Sangrei, mas não abortei. Aí que eu fiquei mais, assim, desesperada da criança nascer com defeito. Tomei mais 4. Com problema, né? Quase eu morro. Eu sangrei. Meu Deus. Eu sangrei. A borboleta no meu ouvido fazia assim, ó. Resumindo, eu tomei 12 medicamentos desse. Aí agora eu já estou com um bebê formado dentro de mim. Meu Deus, foi um processo, foi um vale tão terrível que eu via eu na sala da curetagem, o menino ele não saiu de dentro de mim. Tiveram que fazer a curetagem, eu não olhava para o menino, eu colocava meu braço assim, eu dizia eu não quero ver. Mas assim, era como se eu achasse que aquilo era o certo na altura. Hoje eu entendo que não. Não. Hoje eu entendo e me arrependo e sei que já recebi o perdão de Deus. Mas na altura eu achava que aquilo ali ia ser uma oportunidade de eu ter uma nova história. Só eu e a minha filha Kevila. E dar tudo que eu precisasse dar para ela, que ela precisasse. E eu não me humilhar para aquele homem. Porque um filho dele, ok, 2 era muita coisa. E ele já estava com as outras jovens da nossa, né, do nosso bairro para tentar me atingir. Quando eu abortei, ele descobriu, foi lá no hospital, ficou gritando lá embaixo, sua assassina. Só que ele tinha a parcela de culpa dele, né? Com certeza. E ali eu chorava tanto, era tanto médico naquela sala, porque foi muito grave. O Senhor me tirou do vale da sombra da morte nesse momento. Eu comecei a ver o mundo espiritual, eu via macacos rindo de mim, demônios rindo de mim, porque Satanás, ele ri de nós. Ele apronta, ele dá rasteira para nós e ele fica dizendo, você não pode se levantar, você não pode vencer. Sendo que eu sou, Jamile, o que a Bíblia diz que eu sou, mais que vencedora. Mas até eu entender isso, foi um processo difícil. Ali eu chorava e uma enfermeira dizia, mãezinha, não chora mais, só não faz mais isso, porque eu chorei muito. Eu me senti muito mal, eu me senti como realmente foi uma assassina de um ser inocente e indefeso. Eu não sei como as pessoas querem apoiar hoje a questão de aborto, Jamile. Se a gente entender, conhecer as escrituras, o aborto é algo muito sério, abre-se portais do mundo espiritual ao demônio Moloque, que recebe as crianças como sacrifício. E as pessoas não estão entendendo tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. O tempo da inocência, Deus perdoa. Porque Deus ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele perdoa se houver o arrependimento, se reconhecer. Sim. Como eu reconheço, né, e me arrependo e sei que o sangue de Jesus me perdoou. Jamile, quando eu saí desse processo, dessa fase da minha vida, eu fiquei mais ferida de que quando eu perdi a minha inocência da maneira que eu perdi. Aí que eu disse, agora todos os homens, eles vão se ver comigo, sabe? Eles vão comer o pão que o diabo amassou. Meu Jesus. Eu dizia assim. E aí eu criei mais um bloqueio grande para não amar mais ninguém, para não gostar mais de ninguém. Eu tinha prazer em trair. Veio um demônio que tomou conta da minha vida. Porque existe demônios para todas as situações. Sim. Que eles operam, eles são organizados, sabe? Se der, porque o mundo espiritual ele é legal. Quando nós damos legalidade, Satanás vem com tudo. Jesus não. Jesus ele bate na porta. Eu acho tão forte, e eu quero até dizer para as pessoas, que Jesus ele tem todas as chaves. Que abre porta e que ninguém fecha. Mas quando ele fecha, Jamile, ninguém abre. Porém, tem uma chave que ele confiou a mim e a você e a cada um, que é a chave do coração. Por quê? Porque ele bate na porta. Sim. Se a pessoa abrir, ou seja, a pessoa que tem a chave para abrir e deixar ele entrar, ele vai entrar. Mas agora Satanás não. Satanás, ele dá uma brechinha. Ele já vai com invade. tudo, ele destrói a sua vida se não for a misericórdia de Deus, porque é a misericórdia de Deus a causa de nós estarmos aqui. É pela misericórdia do Senhor. E ali eu comecei a viver uma vida
louca, sabe? Uma vida louca, sem freio, sem paradeiro. Até que um dia, eu andando na Praça do Ferreira da minha cidade, uma cigana quis ler minha mão. E eu já conhecendo a verdade, mesmo estando ainda na mentira, vivendo da minha vontade, eu disse, negativo, você não sabe de nada. Só quem sabe da minha vida é Deus. Só que Satanás, Jamile, ele é ardiloso, né? Ela contou algo que tinha acontecido, porque Satanás sabe o que aconteceu. Olha como ele quer pegar a pessoa, sabe? Aí, quando ela disse isso, acendeu uma curiosidade dentro de mim. Eu que entendia que Satanás não sabe de nada, quando ele lançou essa artimanha de dizer algo que tinha acontecido comigo, eu quis saber de mais coisas e dei minha mão para ela ler. Eu ainda disse para ela, não tenho dinheiro. Ela falou, não, vou ler para ti de graça. E ela começou a falar um monte de coisa. Só que aí, Satanás, ele quer imitar Deus. Quer profetizar para o futuro. E se a gente não estiver debaixo de uma cobertura, ele trabalha para se cumprir aquilo que ele profetizou. Sim. E ali ele disse assim, todos os homens te amam, mas tu não vai amar ninguém. Porém, vai chegar um que vai te amar tanto que ele vai tirar a tua vida. Na hora eu puxei minha mão, eu senti algo terrível. E ali foi um estralo de Deus para mim começar a orar com mais intensidade, a clamar a Deus pela minha libertação. Só que eu comecei a me envolver. Tinha um certo rapaz que eu nem gostava dele. Ele era do convívio dos meus irmãos. Eu não queria me envolver com ninguém dos meus irmãos, né? Porque eu achava antiético, sabe? Sim. Os amigos dele e tal. E como eu estava, eu não queria trazer para eles mais vergonha do que já estava tendo. E ali aconteceu uma situação que esse jovem, ele livrou a vida do meu irmão encostado de mim da morte. Numa situação de violência no nosso bairro. Ele livrou meu irmão. O cara ia matar o meu irmão, né, com uma garrafa, né, quebrada. E ele foi lá e livrou meu irmão da morte. Então eu fiquei grata. Meu coração se encheu de gratidão. E tudo que acessava gratidão na minha vida, eu, sabe, tentava recompensar. Isso, contribuir com alguma coisa. Isso. Aí eu fui lá, disse, obrigado que você fez pelo meu irmão, abracei ele, sabe? E eu era uma jovem, Jamile, assim, muito desejada no meu bairro, sabe? Muito bonita, né? E ali ele já tinha interesse carnal, né? Todo carnal por mim. E a gente acabou se envolvendo. E ele se apaixonou de uma forma muito forte, muito forte. Ele começou a querer ser exclusivo. E eu não queria mais ninguém exclusivo na minha vida. E ele começou a virar a cabeça e os amigos diziam, que é isso? Tu vai entrar nessa daí, ela é irmã dos nossos amigos, vai ter problema nas nossas amizades, sim. né? Sai disso e tal. Mas ele não conseguia, Jamile, não conseguia se sair. E até então eu também estava me envolvendo com ele, mas eu não queria ser fiel mais, porque eu já tinha determinado que eu não seria mais fiel. E ali chegou um certo dia que eu tive uma visão. Eu sonhei que um homem todo vestido de preto, mas era um demônio, eu via só os olhos. Ele entrava sem abrir a porta, ele entrava pela parede, né? E eu via aquele cenário que nós estávamos. E eu dizia assim, eu falava com ele só na mente, com esse demônio. Sim. Ele estava com uma pistola, com um silenciador assim na mão. E eu dizia assim, não toca na minha filha. A Kervla tinha 5 anos, mais ou menos. Não toca na minha filha. Que ela estava assim, dormindo do lado lá, na caminha dela. E nós assim na outra cama. E aí ele diz assim, nela eu não vou tocar. Eu não posso. Em você, por enquanto, não. Eu quero ele. Eu olhava e via ele dormindo. E aí eu dizia assim, não toca nele não, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ele para Jesus. Aí ele dizia assim, não, para ele não tem mais jeito. Eu dizia, tem sim, tem sim. E ele ficava dizendo, não. Aí eu lembrei de uma vez que eu fui convidada pelas minhas amigas por folia. A gente estava ali curtindo a vida, né, de todas as maneiras. E aí disseram assim, Gigi, vamos lá no canto tal, tá tendo uma festa. E eu disse assim, não, mas lá é terreiro, eu não gosto disso. Não, mas vai ter comida e bebida de graça. Vai ter ostentação lá, de graça. Até injeção na testa, né? O pessoal brinca. E ali eu acabei indo, sabe, Jamile? Quando eu chego nesse ambiente, em 98, quando eu chego nesse ambiente, o galo do terreiro, ele vira um pitbull. Ele não quer me deixar entrar. Tem que amarrar o galo literalmente para poder eu entrar no local, no terreiro. E lá, olha só como os filhos das trevas são tão prudentes, né? Às vezes a gente, para fazer uma coisa para a igreja, só Jesus na causa, né? Lá era uma festa tão grandiosa, sabe? E agora me diga, por que um homossexual
Ele tinha ido para o terreiro, oferecido sacrifício para ganhar um homem para tirar de uma esposa. Daí a gente tem que dizer, se não estiver debaixo de oração, de súplica, o inimigo, ele é terrível sim. E ali aquele homem estava dando essa festa. Tinha um trono lá para receber a entidade para entrar. Era para ela entrar à meia-noite. Estava lá no script lá da festa, né? Da programação. Mas essa mulher não entrava, essa mulher não entrava, essa mulher não entrava. E todo mundo já ficando assim, sabe? Desesperado. E nós lá, eu comendo e bebendo e fumando. E lá naquele lugar. Depois, essa mulher vai entrar já é mais de 2 horas. Quando ela entra, que senta no trono, manifestado com vestido de rainha, sabe? Um negócio assim, sabe? Oh, meu Deus, só o Senhor. Misericórdia. E eu olho assim, o que é que eu estou fazendo aqui? No meu espírito, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso não me pertence, meu Deus, isso não me pertence. Ali, elas dizem assim para mim, minhas amigas, você tem que ir lá e cumprimentar. Eu disse, eu não vou não, tem que ir sim. Aí, vai na besteira, só pega na mão dela e faz assim. Aí, quando eu fui. Me empurraram para mim, eu fui. Quando eu peguei na mão dela, ela não pegou na minha mão. Quando eu fiz assim para baixar, ela falou assim, o demônio na boca dela, o que é que tu está fazendo aqui? Tu está atrapalhando o meu trabalho. Como assim, Jamile? Eu no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Xanamash. É muito lindo, muito forte. Que amor é esse, Jamile, de Deus por nós. Guardando você Em todo ali. tempo, eu pisando onde não era para eu pisar, sabe? Eu fazendo o que não era para mim fazer, nem nos maiores pesadelos. E ali eu não sei te explicar como eu saí dali e cheguei na minha casa. Não sei te explicar. Era tipo 2 quilômetros, eu andei na madrugada, eu não sei te dizer. Sei que eu cheguei em casa e quando eu cheguei em casa eu dormi e acordei cedinho para mandar a Kévila para a escola, né? Sim. E quando eu mando a Kévila para a escola, eu volto a dormir de novo, que eu tô, né, com a cabeça cheia. Eu volto a dormir de novo. Quando eu volto a dormir de novo, Satanás, ele vem me visitar. Eu vou explicar algo para as pessoas entenderem também, Jamile, que eu dei a legalidade. Eu fui para onde não era para ir. Então eu disse, pode entrar, porque eu abri a porta para ti. Entendeu? Ele vem como fosse o formato do meu pai mais jovem. E ele chora. Mas era no seu sonho ou você viu? Eu estou deitada, o meu corpo sai, o meu espírito sai do meu corpo, sim. E eu visualizo o cenário real. E eu olho assim, eu acordo, meu espírito acorda com o choro de um homem. E eu saio do meu corpo, eu vejo que eu estou ali dormindo, mas eu vejo o cenário e eu vejo aquele homem de costa com a aparência do meu pai jovem, chorando. E eu dizia, por que você está chorando? Satanás, ele engana, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele diz assim, porque eu te amo. Tu me ama? Eu entendia que era ele. O Espírito Santo me fazia entender que era ele. Ele disse, tu é minha, eu vim aqui para a gente fazer um pacto, porque eu quero te dar tudo que tu quiser. Tudo. Eu lembrei de Jesus, né? Porque se é para se comparar com Jesus, a gente pode, né, ser parecido com ele. Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Satanás, ele chega para Jesus e pede para ele se curvar. Só que Jesus, aleluia, nunca vai se curvar, porque tudo está sujeito a ele. O nome dele está sobre todo o nome. E ali Satanás, ele dizia para mim, como diz para Jesus, se tu já é minha, mas eu quero te dar. Glória a Deus. Pede o que tu quiser. Jamile, ele me levava para frente de um espelho enorme. E ali ele começava a me transformar conforme o desejo da minha concupiscência. Tá entendendo? Eu era muito bonita, mas a gente nunca está satisfeito, o ser humano, se não estiver em Deus. Se a gente não entender que Deus é que preenche todas as lacunas da nossa alma, a gente sempre vai buscar coisas e pessoas e nunca vai estar satisfeito. E ali eu já tinha uma beleza, já tinha uma juventude tão linda, mas eu queria mais. E eu dizia assim, eu quero que meus olhos sejam lilás, igual da Sofia Loren. Eu quero ser dessa altura mais alta e não sei o quê, o cabelo maior. E ali eu ia sendo transformada diante daquele espelho. Tá entendendo? Quando de repente eu me assusto, eu digo assim, não, eu não quero isso não. Eu não quero. As pessoas nem vão me reconhecer. Ele dizia, não, eles vão te olhar como te olha normal, não se preocupa, só sela comigo porque eu quero um pacto contigo. Vou te dar muito dinheiro, vou te dar muita fama. Eu dizia, não, vai embora, eu não quero nada contigo. Ele dizia, mas tu é minha. E daqui a pouco ele já se transforma. Metade cavalo, metade homem. Na parede ele começa para tentar assustar.
Porque uma das ferramentas que Satanás tenta usar contra nós é trazer o medo É. para paralisar nossa fé. Só que o Espírito Santo estava em ação, porque o Senhor é muito lindo, aleluia. Aleluia, Mesmo Jesus. eu sem merecer, Ele estava lá e dizendo, estou contigo. Não temas, porque foi o que eu mais ouvi na minha história. Porque tem 366 vezes, de Gênesis a Apocalipse, não temas, não tenha medo, porque o Senhor está conosco em tudo, aleluia, em todas as batalhas, Ele é mais que vencedor em nós. E ali eu dizia para ele, vai embora, e ele dizia, não vou, você é minha, não tem jeito. Eu dizia, mentira sua, o meu Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele para salvar a minha alma do inferno. E ali eu acordei. Então, lá naquele outro cenário que aquele demônio estava dizendo que aquele jovem era dele, eu disse a mesma coisa, Jamile. Eu lembrei. Ali já em você 2001. Oi. Isso foi em 98 comigo. E agora nós estamos em 2001 e Satanás está dizendo a mesma coisa para aquele jovem, que ele pertence a ele. Eu digo, é mentira sua, porque eu já sei que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele para salvar a alma dele do inferno. E isso eu digo para todos. Porque Satanás, ele é mentiroso. Ele diz para você que não tem mais jeito. Por causa do que você está vivendo, que não tem mais saída para você. Quando os 4 cantos da terra se fechar, Jamile, olha para o céu. Olha para o céu. E ali eu acordei, Jamile. Eu estava vivendo aquilo. E eu acordei ele, eu disse, por favor, não vamos nesse final de semana farriar. Vamos fazer algo diferente. E ele disse, o que foi? Aí eu fui contar para ele o que tinha acontecido. Eu disse, olha, Satanás está com armadilha contra a tua vida. Eu afastado, e Deus ainda me dava das suas revelações. Pela sua misericórdia ali, ele disse, está certo. Aí ele não saiu na quinta-feira, não saiu na sexta-feira, mas quando foi no sábado, eu fui trabalhar. Depois eu já estou sabendo que ele está bebendo com os amigos dele, porque tem um aniversário de um amigo em comum. E eles vão fazer um churrasco, e ele está com uma faca. E ali um dos amigos da gente em comum diz para ele que ele tem que me deixar porque eu traí ele e tal. E ele começa a perguntar, do que é que tu sabe? E a pessoa não falava para ele, mas queria dizer para ele para me deixar. E ali eles entraram num confronto. Esse jovem que eu namorava puxa a faca e dá uma furada no nosso amigo em comum. Meu. Jamile, eu vi na hora. Eu disse, meu Deus. Eu disse, o que está acontecendo? Eu te avisei para tu não beber, porque o inimigo estava preparando algo. Ele falou assim, ele me chamou de corno. Eu disse, pronto, a outra facada é em mim. Só que aí ele fugiu. E esse jovem foi para o hospital. Furado. Até então nós pensamos que é só na perna. Jamile, passa 2 horas, a gente está pensando que ele vem para casa com um costuradozinho, só que não. Chega a notícia que ele entra no óbito. Meu Deus, faleceu. Ele faleceu. Mas em todo esse processo, Jamile, Deus estava no controle de tudo, porque Deus sempre está. Aquela família daquele jovem ficaram tudo contra mim. Ele tinha 7 irmãos. Ficaram tudo contra mim, contra o rapaz. Só que eles gostavam dos meus irmãos e aí não me tocaram, não fizeram nenhum mal contra mim, porém foram atrás dele. E ele fugiu. Aí agora ele vai dizer para mim, se tu me abandonar, eu te mato também. Aí eu tô com medo daquela profecia de Satanás, de morrer na mão de um homem. E ali, Jamile, em 2001, a minha tia, há uma comoção tão grande na nossa rua, que é todo mundo uma rua só, e todo mundo começa a aceitar Jesus. Deus faz um mover, Deus sopra um vento tão tremendo que os irmãos daquele rapaz que foi ceifado, eles aceitam tudo Jesus. Eita, Jesus. E há um impacto de Glória a glória Deus. naquele lugar. Aleluia. E ali eles perdoam o jovem, e aí ele volta e ele aceita Jesus com aqueles irmãos da pessoa que ele tinha tirado a vida. Ele voltou, É. pediu perdão. Aí ele foi encontrado pelos irmãos. Ele foi encontrado. Ele foi encontrado. Ele vinha para minha casa escondido para vir atrás de mim. Sim. E ali, como era a mesma rua, ele se encontrou com os irmãos do rapaz que ele tinha assassinado, sim. né? Foi um acidente, sabe, Jamile? Foi uma armadilha do diabo. Sim. Ele não tinha na mente dele assim, eu vou matar ele. Não. Foi na hora, assim. Foi O assim. inimigo aproveitou uma aquela obra, assim, do situação. Ele estava com a faca por causa do churrasco, do Meu aniversário. Deus. Ele não estava porque ele estava armado, entendeu? Sim. Mas depois daquilo ali, ele nunca mais foi o mesmo. Apesar que os irmãos do rapaz encontraram com ele, disseram que perdoava ele. E ele ficou constrangido e ele aceitou Jesus. Ele não foi preso.
Não foi Não? preso, ele se apresentou, Sim. né? Acho que tem a história do livrar o flagrante, aí ele se apresentou, como era réu primário, não tinha nenhum antecedente, ele não ficou preso. Quando ele aceita Jesus, aí agora ele vai dizer para mim, então tu tem que também aceitar. Não, eu preciso me reconciliar, porque eu já aceitei Jesus. Eu já conheço Jesus, apesar de estar vivendo longe dele, mas ele está perto de mim, eu sei. Mas não adianta você me pressionar. E ali ele ficou, mas eu comecei a ir com ele para a Sim. igreja, voltar com ele para a igreja. Quando foi um certo dia, ele trabalhando com meu pai, né, nas obras, meu pai é mestre de obras, e abria portas para as pessoas trabalharem nas construções. Então ele foi trabalhar com meu pai e nesse tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, assim, com facilidade, né? E eu fui para uma vigília e ele foi trabalhar à noite num shopping, que fecha e dá para trabalhar, né, quando não tem ninguém. Ele ia chegar em casa, no normal, 7 horas da manhã. Então, eu fui chamada pela minha amiga. Lembra aquela minha amiga lá atrás, que a gente aprontou junto? Agora ela está na Sim. presença de Deus. E ela me chama para uma vigília, lá na casa do namorado dela na época. E aí eu vou para uma vigília. Só que quando ele chega que não me vê em casa, ele pensa milhões de outras coisas, né? Só que eu estou lá na vigília, de joelhinho no chão. E ali o Senhor levanta um profeta e diz assim, essa irmã, ele não sabia nem meu nome, que está com a irmã Emília. Sou eu. O Senhor manda te dizer, Jamile, o Senhor conversou comigo através daquele homem. Ele começou a falar o que ia acontecer naquele dia e até os dias de hoje que eu vivo. O Senhor disse que quando eu chegasse em casa, Jamile, ia ter já o demônio se levantado contra a minha vida. Mas que o Senhor já tinha enviado Miguel para desfazer as obras, né, do inimigo. E ali eu ouvi o Senhor falando. E eu tinha um sonho de ter uma casa própria, porque até então a casa era dos meus pais, né, que eu morava. Eu queria uma casa para chamar de minha, sabe? Sim. Mas não tinha condições. Só que Deus usou dele e disse, eu vou realizar o desejo do teu coração. Porque Deus, ele realiza o desejo do coração da gente. Porque ele é pai, ele é bom. E ali o Senhor disse que ia me dar uma casa. E eu, nem R$1, mas recebi, né, tomei posse. Isso. Quando eu cheguei em casa, ele estava endemoniado, porque achava que eu estava por aí, traindo, né? Traindo ele. Eu fui explicar para ele, ele já não estava mais normal. Ele puxou uma faca para mim. Só que eu levantei a mão e ele caiu. Ele caiu. Disse, em nome de Jesus, o Senhor já te repreenda. Ele, pá. Aí ele já caiu chorando, já caiu como se ficasse lúcido. Agora, Sim. o que foi que eu fiz? Me perdoa. Eu disse, não quero mais conviver com você, já deu, você vai acabar me matando mesmo. E nós temos que sair dessa situação. Nós fazemos mal um para o outro. Isso não é bom. Não, mas eu te amo. Não, mas isso não é bom. E aí eu fugi dele do jeito que Deus falou. O Senhor me deu uma casa, assim, com 3 meses depois. Ele deixava o ciúme dominar ele, né? Muita opressão, mas era demônios contra a minha demônios, né? Proveito ali. E ali eu Oh, mais meu uma vez Deus. não consegui me firmar em 2001, por causa de toda essa situação, dessa perseguição. Ele dizia que ia me matar, aí ao mesmo tempo dizia que estava na igreja, sabe? Ficava Eu esse sei. engano, sabe? Ficava esse embaraço. E dizia que se a gente casasse ia quebrar toda a maldição, e eu não me via me casando com ele, apesar de que muitas pessoas vinham e falavam que era, né, para casar, e eu fazia muita prova de Deus, porque para mim o casamento lá no papel, tudinho, já era uma coisa, sabe? Sim. Um nível maior. Eu queria casar verdadeiramente na presença do Senhor. Eu tinha isso comigo. Já que eu não tinha conseguido casar pura, eu queria realizar esse outro sonho. E ali eu comecei a fugir dele, Jamile. Fugi, mas ele me perseguia. Eu não podia mais namorar com ninguém, que ele ameaçava e aquela história, sabe? Até que eu encontro outro mais doido do que ele. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu estou viva pela misericórdia do Senhor. Meu Jesus. Grande foram os livramentos. E, de repente, ele começou a ficar com recha nesse rapaz, um contra o outro, ao ponto desse aqui ir lá e atirar nele. Deus falou comigo dizendo, por esses dias eu vou permitir um vento soprar na tua vida. Tu vai olhar para os 4 cantos da terra, tu não vai ver saída nem socorro. Mas não esquece de olhar para o alto, porque eu sou teu socorro. Jamile, olha, eu estava para votar, tempo de eleição. Estava lá no meu bairro. Sim. E tinha ido votar, depois fiquei com minhas amigas ali conversando, e eu não estou vendo ele. Quando o meu atual namorado chega perto de mim e se senta, ele passa. Aí quando ele vê aí, é muito triste. Jesus. Aí ele já vai se armar e a gente já sabe disso. Eu digo, vamos embora, porque ele vai voltar armado e vai ser terrível. E nós vamos embora. Aí esse atual namorado disse, eu não vou viver essa situação, eu vou acabar com isso. É o pensamento quando a pessoa está no mundo, né? E ali ele foi, pegou uma arma e atirou nele. Só que Quem eu pegou clamei. a arma? O que eu estava namorando. Ah,
Pra acabar com essa situação. com o outro. E ali ele fica entre a vida e a morte. Meu Deus. Muito terrível. Ele foi todo aberto, todo costurado. Mas eu lembrei do que o Senhor tinha falado para mim e eu clamei. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero carregar essa culpa nas minhas costas, Senhor. Porque eu ia me sentir culpada. E ali Deus enviou o anjo para tirar ele também da morte. Ele disse para mim depois que ele estava lá na cirurgia, os médicos, os órgãos dele, todo assim fora do corpo, né? Lavando, fazendo cirurgia. E ele disse que ele queria falar, ele estava falando e as pessoas não estavam ouvindo ele, mas era o espírito dele Sim. já. Até que ele vê um homem. Todos os médicos que estão fazendo a cirurgia, eles não estão de branco. Eles não fazem cirurgia de branco, Não. né? E aí ele vê um que está de branco. Aí esse que está de branco é o anjo do Senhor. Aí diz assim para ele, volta para o teu corpo porque eu ouvi o clamor dela. O meu clamor. Glória a Ele Deus. volta para o corpo dele. E ali ele vai se recuperando, vai se recuperando. Quando ele consegue, ele foi quebrado o maxilar, perdeu o dente, sabe? Quando ele consegue pegar um telefone para ligar, ele liga para mim e eu tinha sonhado com ele na noite anterior. E era uma conexão muito forte, sabe? Ele disse assim, tu sonhou comigo? Eu disse, menino, tu tá vivo. Glória a Jesus pela tua vida. Homem, entrega a tua vida a Jesus verdadeiramente. Ele disse, eu disse para o Senhor que se ele tivesse alguma coisa com nós dois, tu ia sonhar comigo. Eu disse, Deus, ele até tem propósito na vida das pessoas, mas a gente tem que se negar. A gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. E nós nunca fizemos isso. A gente sempre quis do nosso jeito. E do nosso jeito nunca vai dar certo. Sim. Tem que ser do jeito de Deus, tem que ser na vontade de Deus. E ali eu já sabia que não dava mais de jeito algum. Passou, ele se recuperou, começou a entrar num mundo pesado. Ele foi lá e deu tiro no outro rapaz, que eu também já tinha deixado. Porém, clamei, Deus também não Foi deixou se morrer. vingar. Foi se vingar. Então, nenhum dos dois morreu por causa de mim. Nenhum dos dois morreu por causa de mim. Deus. Passa um tempo, como está essa situação, que o Senhor falou que ia me dar uma casa, mas ia morar pouco tempo. Depois eu ia para outro lugar, aonde um dia eu tinha desejado morar, olhando uma placa num terminal de ônibus, Lagoa Redonda. E aí eu vou morar lá na Lagoa Redonda, com medo deles dois se matar ou me matar, né? Sim. E sempre pensando naquela profecia que o diabo queria me matar, porque o diabo queria me Você matar fala. e quer me matar, né? Ele quer nos matar porque ele veio para Sim. isso, para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida. E aí eu corri, fui para Lagoa Redonda, me escondendo de todos os dois e fui para Jesus. Agora eu volto para Jesus de verdade. Em 2006, volto para Jesus de verdade, fico pedindo, Senhor, tá contigo a situação, porque nós somos a misericórdia de Deus, porque a gente entra na lama como porcos, né? O Senhor nos purifica, nos lava e a gente vai para a lama sozinho e depois a gente fica clamando por ele, aí ele vem de novo, De nos novo. lava, Sua nos purifica. bondade. Esse amor nos constrange, me constrangeu de uma forma que eu disse, Senhor, me liberta, eu quero te servir em espírito e em verdade agora. Eu quero ganhar muitas vidas para o teu reino, Senhor, como eu fui uma bênção no mundo contrário, né? Fui uma pessoa tão avessa do que o Senhor queria, agora eu quero ser verdadeiramente tua serva, eu quero saquear o inferno, eu quero povoar o céu, Senhor, me ajude. E aí comecei o processo de libertação. Eu, minha harpa, minha Bíblia e Deus. Um louvor que eu amo da harpa cristã, que comprado com o sangue de Cristo. Meu Deus, liberto dos vícios malditos. Glória a Deus. Olha, o louvor é uma ferramenta muito poderosa. Ali eu pegava a minha harpa, a minha Bíblia, mesmo que depois eu fosse fumar, mesmo que depois eu fosse pecar, eu estava clamando a Deus, clamando ao Senhor, até que em 28 dias o Senhor me liberta. Pá! Me liberta. Quando é um tempo, ele liga para mim, o que me amava muito, né? Sim. Que matou por minha causa, que ele achava na cabeça dele, porque não foi por minha causa, está repreendido. Ele liga para mim, ele consegue meu novo número e ele liga para mim. Mas aí agora eu sinto no meu coração e digo para ele, homem, tu se confia nas promessas que Deus tem na tua vida e tu diz que quem tem promessa de Deus não morre, mas se não estiver debaixo da promessa, morre, morre sim. Vigia, vigia, porque teu adversário está querendo te tragar. E ele ficou assustado no telefone, eu senti ele, vixe, o que foi que você sentiu? E eu falei para ele o que eu senti. Que os teus dias estão contados, Deus me revela isso. Jamile, no mesmo dia, ele foi assassinado. Ai, meu Deus. Mas não tem nada a ver com isso. Não, sim.
E eu entreguei, eu disse até para ele ainda assim, não se esquece de que mesmo no último momento, como Jesus salvou aquele ladrão lá na cruz, ele Sim. também pode te salvar. Porque a gente sabe, Jamile, que a graça de Deus é muito linda. Sim. A graça de Deus não é porque a gente merece, é porque a gente necessita dessa graça. Por isso que ela está sobre nós. Eu vi uma coisa muito linda. Eu não estava no jardim quando Adão e Eva pecou contra Deus, e eu recebi a culpa, o pecado, né? Contaminados estamos, né, por conta do Adão, do primeiro homem, mas eu também não fui para a cruz do Calvário quando ele derramou o sangue e a graça dele está sobre nós. Sim. Aleluia. Glória Ali a Deus. ele morreu, mas eu creio que ele clamou ao Senhor. Na última Assim hora. como aquele ladrão disse, lembra-te de mim. Eu disse para ele, diz para ele no momento assim da tua aflição, para ele se lembrar de ti, te perdoar os teus pecados e receber teu espírito. Eu desliguei o telefone, não deu 10 minutos, eu recebi a ligação para dar a notícia que ele tinha acabado de ser assassinado. Meu Deus, foi muito rápido. E ele tinha 3 desejos. Ser velado na igreja que nós congregamos, da Assembleia de Deus, da rua que nós morávamos. Sim. Eu ser a viúva dele, por mais que ele tivesse 50 mulheres, né? E que ele queria, antes de morrer, eu ser a última pessoa que ele falasse. Deus realizou os 3 desejos dele. Eu fui a última pessoa que ele falou, mesmo que foi pelo telefone. Ele foi velado na igreja e eu fui para lá. Meu Deus. Por mais que a família não gostava de mim, mas tinha uma tia dele que disse que conhecia o desejo dele e autorizou, Sim. né? E eu fui para lá. Jamila, era muito estranho, porque o corpo dele estava saindo líquido de chorando. Quando eu cheguei, ela me falou isso e eu cheguei a ver. Depois que eu cheguei, eu enxuguei. Mas era água do corpo, sabe? Sim. E depois passou. Agora, só que foi bem constrangedor, porque ele já tinha uma pessoa, tudinho, né? Mas eu fui lá rapidinho, cumpri meu papel, assim, né? Porque ele foi muito importante também na minha vida. Ele foi, sim. E eu fui embora. Mas eu estava agora só eu e Deus no processo. O outro vem atrás de mim e diz que está fazendo isso, aquilo, outro. Eu falo para ele, tiro uma palavra para ele. Agora eu sou da igreja, meu filho. Sou da igreja, agora é coisa Glória a nova. Deus. As coisas velhas já passaram, agora é isso que tudo se fez novo. Agora eu só quero, meu noivo é só Jesus. Jamila, eu não era gente não, Deus. Eu era só o sangue, meu Deus, do Senhor para me purificar e me tirar da onde Ele me arrancou, que ninguém poderia me arrancar. E ali eu disse para aquele outro jovem, ele ia viajar para a cidade dele, Maranhão, para fazer o que não era certo. E o Senhor disse para ele assim, tu vai para a cidade que tu nasceu, para a terra que tu nasceu, e tu vai morrer lá. Escuta o que Deus está te falando, porque Deus está querendo te dar livramento. Só que é necessário ouvir Deus e obedecer, porque quando Deus fala, está falado. Sim. E ele foi, e ele morreu na terra Oh, meu Deus. do seu nascimento, né? Da sua origem, lá ele morreu. E ali eu fiquei mais tempo na presença de Deus, dando discipulado agora na escola bíblica, que era um dos meus sonhos. E o meu pastor da Assembleia de Deus, na altura, me deu a oportunidade de cuidar de juvenil. Foi onde eu aprendi muito a ser crente. Ei, Cuidar de glória a juvenil, meu Deus. Deus. Cuidar de juvenil, meu Senhor. É assim, é teste mesmo Sim. de crente, sabe? Mas foi tremendo, que até hoje eu vejo as pessoas que eu cuidei ali no juvenil, pessoas de bem, sabe? Pessoas em todos os sentidos, prósperos em todos os sentidos. Até que eu fui líder de missões, fui consagrada a missionária urbana, dos sertões também. E o pastor, ele queria me dar uma igreja para dirigir da Assembleia de Deus, porém a gente sabe que tem alguns mandamentos, eu não estava casada ainda, e ali eu ficava na frente ganhando vidas para Jesus. A gente ganhou uma rua toda assim para Jesus e não tinha igreja próxima, e ali os pastores implantaram a igreja, que até hoje tem a D da praia, e é uma bênção. Ali eu fui chamada assim de pastora, já pela primeira vez, né? As ovelhinhas estão lá, para a glória de Deus, até que eu já conhecia meu esposo da infância, porém eu não tinha contato, não fazia Sim. parte, né? E daqui a pouco, um dia eu estou orando e disse, papai, já está bom de mandar para mim a bênção, já está com 6 anos, manda essa bênção para mim. E ali o Senhor me faz revê-lo e eu amo a alma dele no primeiro momento. Não penso nele como marido, mas amo a alma Sim. dele. E o Senhor me dá
um amor Aquele de carinho. alma, né? Isso fica tão evidente porque quando Deus me tirou do mundão, ele me levou para o deserto, porque deserto é escola de crente. É no deserto que a gente aprende a falar com Deus e a ouvir o Senhor e a depender do Senhor. Jamila, era só eu e minha filha. O pai da minha filha também desceu na sepultura, não por causa de mim, porque ele se envolveu e ali também ele desceu na sepultura. Só que nós ganhamos ele para Jesus. Que foi a sua filha, a primeira. Tremendo, sim. Ele foi na nossa casa para pedir perdão, porque era um pai horrível e tal, e falou que era um doente. E a gente perdoou, levou ele para a igreja, né? Até sugeriram que eu fosse ficar com ele, mas assim não. Sim. E depois daquele dia eu evangelizei, ele foi para a igreja com a gente. Quando ele chegou lá na igreja, quando foi na hora do apelo, ele disse para mim: nem precisa me mandar não que eu vou. E foi, sozinho lá para frente. Eu digo, glória a Jesus. E com pouco tempo, infelizmente, o Senhor preparou e levou mesmo. Ah, Deus preparou. Mas assim... Não que mataram ele. Mataram. Mas assim, foi um mover de Deus também, que Deus sabe como fazer. Ele talvez não tinha força, Jamile, no coração para servir, porque ele já se achava doente, Deus já né? via, né, lá Aí na Deus frente. sabe como fazer. Porque Deus, ele diz, não temos quem pode tocar na carne. Sim. Mas não tem o poder de lançar a alma no inferno. E ali começou uma nova história. Eu comecei a orar pela vida do meu esposo como amigo, como vida, porque ele patrocinava a missão. Tipo, eu estava no deserto. Eu tinha um carro financiado. O banco em tempo de tomar o carro de mim. Mas eu olhava para os 4 cantos da terra para trabalhar secular. Eu sempre fui vendedora, como eu disse, né? Sempre gostei de trabalhar com vendas. E estava tudo fechado. E aí eu entendi que era agora para mim fazer o ID do Senhor de uma forma maravilhosa, entregar o meu carro, entregar o meu tudo para ele. E ali meu carro era assim, eu era chofer de Jesus, o carro de Jesus, levava os profetas por onde quisesse, e ali eu fui aprendendo nos lares, as visitas nos lares, e ele dava muita gasolina para o carro não parar, né? Para a gente continuar fazendo a obra, e dava as pessoas para a gente ir visitar pessoas carentes que ele identificava e pedia pra gente ir. Uma vez ele pediu, irmãzinha, essa me chamava de irmãzinha, né? Irmãzinha tem uma família que os pastores foram lá para expulsar o demônio da menina. E vai, só que como deixa a legalidade, né? Volta novamente, porque é assim, né? O Senhor tem toda a autoridade, né? Chega lá como servo de Deus com a autoridade que ele deu, a gente expulsa. Porém, a brecha, se não continua eles aberta, voltam de novo. Não é que Jesus não tem autoridade. Sim. É porque é necessário a pessoa fechar a brecha. Isso. Satanás está ao derredor, bramando como um leão, mas vigiai e orai, né? Vigiai e orai. E ali nós fomos visitar essa jovem. Era terrível. A cabeça dela, sério, daqui vinha para lá. Exorcismo, assim, um negócio terrível. E ali o Senhor fez uma obra, libertou aquela jovem. Disse, vamos subir no monte. E nessa subida do monte, nosso contato, a gente começou a ter um carinho, né? Um carinho pelo outro, ao ponto dele me pedir para namorar. Só que quando ele me pediu para namorar, eu disse, não, irmão, tu tá confundindo, nós somos só amigos. E ele disse, eu vou ficar orando. Eu disse, não, Senhor. De verdade, eu acho que ele não é o que eu quero para mim ainda, porque eu estava muito exigente agora, sabe? Eu queria casar com Jesus. E eu quero, né? Ser noivo do Cordeiro, assim. E ali ele ficou orando. Aí eu estava trabalhando agora na altura e eu digo para o Senhor, só em espírito, Senhor, tem uma vontade de um homem falar para mim que me ama, sem nunca ter me tocado, né? Sem ser pelos prazeres da carne, mas genuíno, um amor genuíno. Se ele ligar para mim e disser que me ama, que ele nunca nem deu um beijo, nem acho que seguramos na mão para orar junto. Seguramos na mão para orar assim junto, mas não de outra forma. Se ele disser para mim que me ama, então eu vou entender que tá com a gente nesse negócio. Sim. E aí no mesmo dia, Jamila, ele estava 2 dias sem ligar, só orando. Aí ele ligou e falou para mim, você pode falar? Eu digo, não precisa você falar, só escute. Eu, tudo bem, fale. Ele falou, eu te amo, eu te amo, eu te amo. 3 vezes. Ali eu entendi que Deus estava confirmando. Só que tudo é um processo. A gente casou, tivemos a Ana Raira, que tem 9 anos. Sim. E depois que eu tive a Ana Raira, já foi bem difícil, já aos 35 anos, eu fiquei a mulher do fluxo de sangue. Com miomas, atingida pelos miomas. Fiquei muito internada, já desde a gravidez da Ana Raira. E ele
né, batalhando, eu tentando fazer ainda a obra de Deus, mas agora já com mais debilidade, Uma né? saúde mais debilitada. Exatamente. Tem o Ana Raira, um sucesso, né? Eu já queria, porque eu já tinha a Kevila, aí normalmente a mais gente quer um velha. casal, né? Que é um menino, né? Isso. Eu tinha um desejo no meu coração de ter um menino, mas claro, quando a minha profeta veio, totalmente amada, né? Totalmente. Só que existia aquele desejo no meu coração, mas aí agora eu não quero mais, porque foi uma gravidez totalmente de risco. Por que que eu vou querer outra, né? Já estava satisfeito, só que eu não consegui ligar. Eu tinha feito os papéis, tudinho direitinho, para fazer a ligação no SUS, né? Só que elas perdem o meu papel lá, os meus papéis do dia da Ana Raira. Se perde. Do nada, eu fico tão chateada. É eu aqui na maca de cirurgia, Sim. para ter a Ana Raira cesariana, que eu não podia ter normal. E ela olhando lá os papéis, não, tá faltando assinatura, tá faltando isso. E eu, meu Deus, a senhora não vai me fazer a minha ligação. Ela, não posso. Não posso fazer isso. E eu não entendia, desde que ainda tinha um milagre para chegar, que era o Ravi Cairo, que tem 3 aninhos de idade. E ali, um dia eu tô fazendo culto campal, e eu já tô com múltiplos miomas. Depois que você teve a sua Ana filha, Raira. já viu esses problemas. Muito. Eu já virei a mulher do fluxo de sangue, eu já não tinha vida em mim, sabe? Eu me levantava para fazer a obra. Até ele dizia, meu Deus, como é que tu consegue? Porque é no espírito. Sim. A obra de Deus é no espírito. E as outras coisas eu já não conseguia, porque já era realmente mais natural, né? A carne, né? Isso. E ali, Jamile, eu estava no culto campal, né? Gosto muito de culto campal, a gente ganha muitas vidas nos cultos campais. A gente faz o sopão solidário, sopão em salvação na comunidade, a qual sou pastora há 6 anos. E ali eu trago um pregador e ele profetiza, um jovem pregador novinho, diz assim, pastora, coloca a mão no teu ventre, porque o teu útero, o Senhor me revela que ele está enfermo, sim. Estava cheio de miomas. Mas aquele jovem não sabia, mas Deus sabia. Sim. Mas o Senhor está ungindo agora o teu ventre, do teu ventre ele ainda quer um varãozinho. E eu digo no meu espírito, não, Senhor, por favor, transforme em outras bênçãos. Outro filho, não. Foi tão difícil a gravidez da Ana Raira. Aí ele diz assim, tu não quer, mas eu que quero. Eita. Quando ele quer, Não tem que... é dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Acabou. E passa só 6 meses, eu engravido do meu Ravi. E eu passo um processo mais difícil ainda. No meu parto, Jamila, eu fico mais internada do que em casa. Quando eu vou para o parto, eu vejo que eu vou morrer. Eu sinto que eu vou morrer. Quando eu vejo um vale, primeiro ele é vermelho, depois ele se torna cinza seco, tão seco. E depois o Senhor fala comigo, eu ainda tenho uma obra contigo na terra, volta. Glória a Deus. Aí eu vejo o verde. Voltou. Aí é o jardim, sabe? Aí eu voltei, fiquei ali, só que eu fiquei em observação, foi bem tremendo assim o meu parto. Elas tiravam tanto mioma de mim e que não se acabava. Meu Deus. Elas tiravam, elas diziam assim, meu Deus. Elas diziam assim, tá deformado, eu pensava que era o bebê, mas eram os miomas. Eu, sabe, foi assim, algo muito Ela muito para forte. tirar o seu bebê, tinha que tirar Os miomas. Meu Deus. Os miomas, E não podia muito fazer mioma. cirurgia antes? Não podia. Porque eu poderia perder ele, enfim. Sim. E ali no parto, elas tiraram o neném e ficaram tirando miomas. Tiraram primeiro o neném, só que os miomas estavam lá hemorrágicos, eu ia morrer. Isso. Quando você descobriu que tinha mioma, não tinha como operar Não. ali, naquela hora que você Só descobriu. tinha medicação para tomar, mas não dava jeito. Mas não era para cirurgia. Não dá. Não era para cirurgia. No tempo da Ana Raira eram 2 miomas. Aí agora, passa-se 6 anos, é múltiplos miomas. E aí eu tenho o Ravi, e ali elas têm que fazer lá, Sim, porque tirar. senão eu ia morrer, porque eles estavam hemorrágicos. Depois que eu vou para casa, né, eu começo a ser a mulher do fluxo de sangue, continuo sendo a mulher do fluxo de sangue. Eu oro a Deus, e aí é hospital, e lá eu digo, Senhor, se eu tô aqui no hospital, é porque há um mistério grande aqui no hospital para me fazer a tua obra. Porque eu entendo, Jamile, que aonde você vai, Deus tem alguma coisa para você ali. Sim. Se eu estava no hospital, não era para minha derrota. Era algo de Deus para ser revelado. Aí, nesse período, Jamile, eu fico internado, eu tomo bolsa de sangue. E a causa de toda a minha enfermidade, da minha fraqueza, era a perda de sangue por conta dos miomas. Só que eles estão estudando para ver o que é, né? E ali eu estou internada já com 20 e tantos dias, minha filha grávida, Kevila casada. Sua filha pra mais glória de velha. Deus, E ali ela está grávida, esperando a minha primeira netinha. E ela, por estar preocupada, eu acredito, ela começa a entrar em trabalho de parto com 26 semanas de gestação. Não é nem 6 meses de gestação Ainda ia ainda. fazer.
faltava uma semana, se não me engano. Estava tudo, aparentemente, os exames bem, e ela começa a ter trabalho de parto, e eles dão uma injeção para ela, né, não Reduzir, não ter, né? para ela não entrar no trabalho de parto, Sim. mas ela não consegue, ela vai para o trabalho de parto, eu estou lá no hospital, e ela fica falando comigo, e eu fico orando, e Deus tinha usado um jovem para mim, lá na missão, dizendo assim, pastora, Deus me diz que tu não temas porque Ele está contigo. Aí vem de novo a palavra de Deus, né, na minha vida. E eu, amém, amém. Quando acontece isso, eu disse, Senhor, tu disse que não era para me temer, então não vou ter medo. Eles estão me dizendo que o quadro é um quadro difícil, é uma situação adversa, mas eu creio que o Senhor pode mover, porque eu vivo de milagres. Sim. Nós vivemos de milagres. Não é por vista, é pela fé. E ali, o meu genro está dizendo assim, olha, ela vai ter a neném agora, não sabemos se ela vai nascer morta, porque a probabilidade dela nascer morta, a neném, era muito grande. E ela nasce. Ela passa 6 minutos sem respirar. Meu Deus, é muito tempo. Muito. Aí as médicas vão tentar entubar, não consegue de imediato. Imagina. Depois vem uma assim, pá, entuba e ali estabiliza a situação. Depois de meia hora de sufoco. Meu Deus, né? E aí eu vou pro banheiro, me ajoelho ali no banheiro e digo para o Senhor, se o Senhor quiser deixar ela conosco, glória a Jesus, deixa ela conosco. Sim. Mas se o Senhor quiser levar ela amanhã ou depois, leve logo ela agora. Eu te entrego ela agora. Porque aquele sofrimento da gente ficar, sabe? E aí o Senhor me ouviu. A menina não tem um problema. Glória a Deus. Ela era uma coisinha pequenininha, 700 gramas. Ela ficou, assim, 80 dias ali na incubadora, né? Eu fui visitar. Eu olhava assim, a minha filha dizia, mamãe, tô feia. Eu disse, não, amor, ela é linda. E eu louvava. Louvava ali os batimentos dela maravilhosos. E as enfermeiras, né? Lá, o pessoal da pediatria maravilhoso lá cuidando dela. E a Kemily é um milagre de Deus. É um milagre, porque um bebê nascer e ficar 6 minutos sem respirar. Meu Deus, é tempo. E esse, né, Jamília, é só um dos milagres de oração na minha história. Na minha igreja, na igreja a qual eu estou liderando agora, já tem 6 anos nessa comunidade, a comunidade era chamada Jagabala. Você entende que era uma comunidade muito violenta, de tiros a toda hora, de crianças estar acostumado com aquele cenário. Sim. E ali, eu entrar ali e começar a profetizar. O Senhor tinha me dado um sonho, eu evangelizando lá, pisando nas lamas de lá, sabe? Comunidade Sim. bem carente mesmo. E eu evangelizando, aí até então só com a Ana Raira pequenininha, né? Depois que o Ravi veio. E eu profetizando, eu disse, não é Jagabala, é Jaga Bênção de Deus. Eita, E o Senhor enviando, sabe? Sim. E a gente profetizando. E muitas pessoas que não tinham coragem em outras igrejas, Sim. porque às vezes as pessoas assim, não, aí só tem santo na igreja. E a gente sabe que a igreja é um hospital de milagres. Sim. E se é um hospital, tem doentes, né? E ali uma mãezinha se converte ao evangelho, Theo está conosco, é um milagre muito grande. Ela vem para a igreja e começa a orar e diz, eu vou me batizar nas águas. E quem levou ela para lá foi o filho dela, mas o filho dela não estava. Não era evangélico. Não. Eu só vou voltar um pouquinho, mas o seu filho nasceu bem, né? Você teve... Nasceu muito bem, graças a Deus. Aquele O problema ficou só problema. comigo. Ele muito saudável, maravilhoso. A glória do Em Senhor. nome de Jesus. E é tanto que nós cremos que nós vemos tantos milagres de pessoas marcadas para morrer e Deus chegar e trazer vida. Na nossa igreja é conhecida como a Igreja dos Milagres. Sua igreja. Né? A missão semear. Glória a Deus. Glória a Jesus. E as pessoas improváveis, as pessoas que não têm coragem de entrar em outras igrejas, entra lá. Do jeito que tá, sabe? Do jeito que tá. E Jesus vai fazendo a obra. É mulheres que vêm porque os seus esposos estão no braço das amantes. E o Senhor, eu digo para elas, olha, Jesus vai te dar o que tu tá pedindo. A bênção que tu veio buscar, mas melhor do que a bênção que tu veio buscar é Ele, Glória o a abençoador. Deus. Aleluia. E essa mãe, Jamile, um dos testemunhos muito fortes que a gente tem, né, para contar na nossa igreja, que essa mãe, ela acreditou, ela sentiu o poder de Deus na nossa igreja. Sim. E ela disse, eu quero me batizar agora e eu quero buscar pela vida da minha família, do meu filho. O filho envolvido no mundo, apesar de... O filho que levou ela na igreja, mas
mas não queria crente, nada com o não Senhor. Ele com gostava Deus. do alívio, porque Sim. as pessoas estão se enganando muito na questão de ter Jesus, né? E de Jesus ter. Porque não se trata de... Todo mundo tem o Senhor, porque Ele é bom para todo mundo. Mas se trata de nós ter Ele e Ele ter nós também, não é verdade? Sim. Porque não adianta só Ele me ter, ou tem que ser assim, sabe? Um relacionamento Isso. igual. Ele me amando, como Ele me ama incondicional, mas eu correspondendo esse tão lindo amor. Isso. Eu deixando Ele trabalhar na minha história. Eu mergulhando mais profundo para conhecer esse Deus e as suas maravilhas. E ali aquele jovem, ele ia porque ele sentia necessidade na alma, mas ele dizia que as cadeias, ele não conseguia servir o Senhor por causa da sua vida, das suas escolhas. Mas nós temos uma escolha. A gente que escolhe Sim. que caminho andar, que caminho percorrer. O Senhor nos deu livre arbítrio. Todo mundo vai dizer assim, nos evangelismos, eu não estou preparado. Mas ninguém está preparado, Ninguém nasce Jamile. preparado, né? Quem Sabendo. está preparado para servir ao Senhor? É dia após dia. Você vê na Bíblia, quando o Senhor chama Jeremias, ele vai dizer, eu sou uma criança, Senhor. Não fales que é uma criança, porque onde eu te mandar, tu vai. Ou seja, ele dá a missão e ele se responsabiliza por ela. E ali o Senhor me coloca, sabe, num lugar pesado, que pessoas não têm coragem de entrar, gente. Não tem, porque é um lugar muito pesado. Quando você chega, você sente a potestade, porque existe o mundo espiritual. Existe sim. Sim. E olha que o inimigo, ele é terrível, mas o nosso Deus é lindo e é grandão. Eu digo que ele é o grandão da Galileia. Aleluia. Ele é o grandão daquele lugar. Ele é maior do que tudo. E ele disse, filha, tu vai porque eu sou contigo. E eu não vou na força do meu braço. Eu vou pelo poder que há no nome de Jesus, que todo demônio se sujeita. Mas não é por isso que eu vou ficar alegre, porque eu tenho autoridade de expulsar demônios, como já expulsei. A gente fazer oração, dar mais de 60 pessoas numa calçada, e o Senhor manifestar o seu poder, sua glória, de amarrar demônios, pessoas se manifestar, o Senhor amarrar. E pessoas ateus vê aquilo ali e aceitar Jesus, porque vê a manifestação, porque Deus, ele disse que se nós crer nele, o poder dele vai acompanhar a gente, é os sinais do Senhor. Sim. E se a gente crer, a gente vai ver muita coisa maravilhosa. E acessando isso, é dizendo, Senhor, eu creio que tu é o mesmo, tu não mudou, porque parece que a gente pensa, às vezes, que Deus envelheceu. Está numa cadeirinha de balanço, um velhinho da barba branca. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Tudo ele pode, nenhum dos projetos dele pode ser impedido. Jamile, agora eu lembro da campanha que eu estava fazendo, Agindo Deus Quem Impedirá. Um jovem me procura no Instagram e quer o endereço da igreja, vai para lá. Que a igreja é conhecida como a igreja de que recebe todo mundo com amor e de que é uma igreja de poder, de milagre. Porque pensa na igreja fogo. Sim. Você entra lá, você já sente a glória de Deus, que o Senhor já está na casa. Aleluia. E ali aquele jovem foi com a sua esposa. Deus me usou para ele. Ele foi numa sexta-feira. Deus falou para ele assim, vou te dar livramento. Olha as cadeias, olha as algemas. E o Senhor bradou na terra com ele. No domingo, Jamile, ele leva 10 tiros. Ele leva 10 tiros desse jovem. Meu Jesus. E ali a esposa dele liga para mim, na segunda-feira, e diz assim, pastora, pelo amor de Deus, o meu marido levou 10 tiros. Eu, Senhor, como assim? Tu disse que ele ia ter livramento, ele leva 10 tiros. Eu disse, mas eu livrei ele da morte. O Senhor não deixou ele morrer, Jamile. Ele não morreu. Ele estava em coma. Ela disse, pastora, vem orar por ele aqui, que essa oração é forte. Eu digo, não sou eu, é Deus que é forte, Deus que é tremendo, aleluia. E eu fui lá, levei o azeite, deixaram eu entrar como pastora, me receberam bem no hospital, eu entrei, ungi, a cabeça dele estava muito inchada, o cérebro dele estava desse tamanho, ele estava em coma, já estava em coma. Quando eu fui orar por ele, ele estava em coma há 7 dias. E foi porque ele levou o tiro no domingo, eu fui na outra sexta orar por ele, né? Uma semana. E ali, no segundo dia da campanha, ele estava no primeiro dia da campanha, agindo Deus quem impedirá. Sim. E aí leva o tiro no domingo. Na segunda, eu fico sabendo. A gente entra em propósito de oração. Eu digo, Deus, tu disse que ia dar livramento, então quero ver o teu livramento. E ela disse que os médicos já tinham desenganado totalmente. E ali ela fica me chamando, eu consigo ir na sexta-feira, eu levo azeite, entro lá na UTI, onde
É bem restrito o acesso, mas o Senhor me permitiu entrar e ungir a cabecinha dele com azeite. Não é a questão do azeite, mas é a questão da presença de Deus, né? Porque o Senhor, ele diz que a gente ora pelos enfermos e unge Sim. e será curado. E ali ele estava no mundo dos mortos já também. E ali eu começo a profetizar. Quando ela entra para ver ele, ela volta, eu estou esperando ela, diz, pastor, a cabeça dele não está mais inchada. Eu digo, glória a Jesus, era no mesmo dia. Ele é transferido para um hospital de melhor porte, para ter uma melhor assistência, e eu já glorifico o nome do Senhor. Quando é na outra quarta-feira que eu estou no sopão na rua, fazendo sopão e salvação, ela manda mensagem, ela pede para mim orar, eu mando áudio de oração, eu profetizo em nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus mandou Lázaro sair do mundo dos mortos, eu ordeno em nome de Jesus, sai para fora, vem da morte para a vida, sai das trevas para a luz. Quando ela chega lá, ele está acordado, saiu do coma. Jesus. Quando é na outra sexta-feira, ele já está lá na igreja, todo operado. Oh, meu Deus. Eu digo, glória Jesus, eu vivo de milagre. E a igreja fica maravilhada com Deus o poder é o de médico Deus. dos Porque assim, médicos. Deus ele não precisa fazer para a gente, né, se alegrar. Porque tudo que ele já fez, Jamile, por nós, Sim. entregar o seu filho para morrer na cruz por nós, já é grande demais. Muito. Só que ele é tão bom que ele ainda continua fazendo. E ele quer fazer. Ele quer. Ele quer fazer pela sua vida, pela vida dos seus, daqueles que você olha e diz assim, não tem mais jeito. Quantas pessoas estão desesperadas muitas vezes, e ali mais um milagre para a nossa igreja, contar da parte de Deus Jesus, e se alegrar com o Senhor. E ali, como a gente estava conversando, o jovem que leva a mãe para a igreja. Sim, isso. Ele leva ela para a igreja, porém ele não aceita Jesus, mas a mãe aceita, já está marcado o batismo, estou fazendo um culto de ceia ao Senhor. Ela me liga, não está na igreja, eu digo, meu Deus, o que aconteceu com a irmã? E ela me ligando, quando o Ministério de Louvor começa a adorar, eu vou ali, vou ver o que é que a irmã está querendo, qual é a necessidade dela. E aí ela chorando, Jamile no telefone, desesperada, ela diz, pastora, pelo amor de Deus, levaram o meu filho. Eu, como assim, irmã? O quê? O que foi? Levaram o meu filho. Vão matar o meu filho. A mesma turma a qual ele fazia parte, né? Estavam acusando ele de uma situação e ele, por se achar inocente, vai para provar a inocência dele. Porém, ele vai para um local clandestino. Um cativeiro. Um cativeiro, e vai ser ali muito torturado. E ali nós estamos na igreja orando. Nós levantamos um clamor. Quando termina o culto, a gente está sabendo que ele já recebeu a sentença de vitória, né, de perdão, mas só que vai vir para casa a pé. A gente já glorifica Deus, só que da meia-noite esse jovem não aparece, a família fica desesperada e procurando outras pessoas e ligam para mim. Então, numa situação, eu saio de casa e vou lá onde eles estão, a família, que está com outras pessoas, procurando saber onde é que ele está. Chega lá, os jovens estavam reunidos, eu nunca vi tanta gente na minha vida assim, sabe? Naquele momento ali, foi muito forte. E eles dizem que ela tem que se conformar, porque não tinha mais o que fazer. Meu Deus. Eu clamei em alta voz. Eles ficaram impressionados, porque a glória de Deus tem que impressionar as trevas mesmo, tem que dissipar as trevas. Eu disse, em nome de Jesus, o Deus que eu sirvo é um Deus que ressuscita Glória até a mortos. Deus. Aleluia. A última palavra não vem do homem, porque não vem do homem. A última palavra vem do Senhor. Ali pego na mão da irmã, da família, começamos a orar e clamar, e eles gravam o áudio do clamor, no meio da rua. Gravo o áudio. Eu não estou sabendo que eles estão gravando, mas eles estão gravando o áudio. E estão enviando, e cai no cativeiro. Chega lá onde o menino está, sendo torturado, machucado. E ali, naquele momento, Jamile, a gente não sabia. Mas o áudio chega lá e aqueles homens ficam com um temor tremendo no coração. Deus envia um medo sobre eles, sabe? E são 5. 2 diz, não, vamos liberar o menino. E 3 fica, não. E aí eles ligam para a mãe e diz, mãezinha, essa oração aí me fez medo, essa oração é muito poderosa. Eu quero essa oração aí para mim. Aleluia, como a oração é poderosa. Como a oração quebra cadeias. A gente vê na Bíblia Sagrada Paulo e Silas orando e as cadeias se quebram. Ele sabe, então, né? ora que Deus manda vitória, ora. Glória Eu a digo Deus. que tem que orar mesmo sem estar com vontade de orar.
Porque você ora até dá vontade de orar. Aleluia. Quantas vezes, passando por situações, a gente ora e o Senhor muda o cativeiro, Sim. vira a história. Se está com fome, Ele manda comida. Se está sem roupa, Ele manda roupa. Se está sem recurso, Ele manda. Se está sem saúde, Ele restaura. Como esse Deus é tremendo. E ali aqueles homens ficam temendo. E fica conversando com essa mãe, conversando. E ela está aqui chorando, dizendo, em nome de Jesus, não façam mal para o meu filho, não faça mal para o meu filho. E ela fica orando por eles. E diz que eu vou orar por eles também. Quando, de repente, ele diz assim para ela, mãezinha, teu Deus é grande. Olha aí pela tua janela. Tá aí o teu milagre. Eita. Aleluia. Glória a O Deus. filho volta para casa. Mas entenda, ele está todo machucado, Meu Deus. todo dilacerado. Eles tinham enterrado ele vivo, Jamile. Meu Jesus. Muito machucado, mas vivo, para morrer. Lá no fundozinho da cova, Satanás, ele abre cova e Deus fecha a cova. No momento que nós clamava, depois o jovem vai dizer para a gente que ele tinha sido o dedo cortado, a orelha cortada, muito machucado, e aí enterram ele está com vida. Ele diz que simplesmente ele descansa, não se aperreia mais, acredita que chegou o fim dele, começa a orar. Ele diz que começa a ouvir a nossa voz de oração, a minha voz falando da palavra de Deus, né? Porque Deus traz a memória. Sim. E ali ele diz que já vai, tipo assim, toma meu espírito, Senhor. Mas ele escuta as orações, o nosso clamor. E eu tive a visão, Jamile, a visão foi tão forte. Eu vi quando o Senhor ordenou o anjo. Ele já tinha descido para o mundo dos mortos. E o anjo foi lá e disse assim, volta. E trouxe ele. Trouxe da... E ali, quando mandaram desenterrar ele, eu não sei quanto tempo, ele também não tem noção, desenterrar para, tipo assim, se tiver vivo, tá vivo, se tiver morto, né? E ali ele estava vivo ainda, porque Deus tem uma obra naquela história. Glória a Deus. E ali ele passou por processos, né, de cirurgia, teve que fazer hemodiálise, Sim. porque ele tomou água suja, deram água para ele suja. Areia ali A também. areia que ele inalou, tudo isso. Mas o nome do Senhor foi glorificado Glória a Deus. naquela vida. Nós somos conhecidos como a igreja que ora e ressuscita os mortos, Sim. porque Deus ainda faz. Deus ainda faz essas coisas tremendas. Aí ele começou a ficar muito em casa, saiu do mundo do crime, Sim. mas não tinha condição de ir para a igreja, tinha medo, né? Ficou com pânico, com Sim. certeza, o psicológico dele, né? E aí, quando chegou, isso foi em 2022, mas quando vai chegando 2023, ele começa a ir para a igreja. Mas ainda não faz a confissão. Só que ele está ali tentando viver uma vida diferente com a esposa, o filho, e ele começa a ir para a igreja, a receber a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra, e eu não me preocupo, porque quem faz a obra não sou eu. Quem convence não sou eu, as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo Sim. de Deus. Não adianta eu querer obrigar. O Espírito Santo não obriga. O Espírito Santo trabalha em nós, por nós e através de nós. Nunca contra nós. Aleluia. Glória E a ali ele Deus. começa a ir para a igreja, está ali alegre, ouvindo a palavra, a esposa também. E o sopão, eu digo que vai ser na casa dele. Olha, o sopão vai ser na tua casa. Não sei o mistério, Deus sabe. Se tu vai descer para ficar conosco, que é na rua, não sei, só sei que vai ser na tua casa. Jamile, acontece tudo nesse dia para não ter o sopão na casa Meu dele. Deus. O inimigo faz de tudo. Porque o inimigo, ele sempre vai perder, mas ele não desiste. É interessante que nós sabemos que o Senhor nos deu um inimigo já vencido na cruz do Calvário e a gente quer desistir. Então, Não desista, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando que vai ouvir esse testemunho, mas não desista, porque se você não desistir, você vai ver a glória de Deus. sim. Você vai receber a glória de Deus, você vai testemunhar do que Deus fez. Glória a E Deus. tudo que Deus faz é grandioso, porque coisas pequenas ficam com a gente mesmo, sabe? Mas as coisas que a gente não pode fazer, Ele faz. Amém. Ora até dá vontade de orar, clama até o Senhor responder, porque Ele Sim. responde. Ele não rejeita. Você vê, os homens pecam, e quando clama a Deus, Ele perdoa. Quando clama a Deus, Ele se volta para o pecador, porque Ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Foi pelo pecador que Jesus veio. Foi Sim. por nós que Ele veio, para dar a vida dele, meu Deus, Glória a Deus. para fazer a coisa mais linda do mundo. Para mim, o sinal da cruz, o coração é para ser o sinal da cruz, que é o verdadeiro Sim. amor, é a cruz, onde Jesus se entrega por nós. E aquele jovem, a gente consegue fazer o culto lá, só que ele não desce. Eu penso que é porque o filho dele está internado, só que não. Ele está recebendo mais uma ameaça de morte.
E Deus manda o culto para a casa dele, para dar livramento para ele novamente. Quando eu subo as escadas, depois que termina o culto, Jamília, eu vejo assim, ele desfalecido, recebendo as ameaças, as pessoas dizendo que vai invadir onde ele está, que não tem igreja que possa defender, só que tinha os anjos do Senhor. Eita, Jesus. Aleluia. E a noiva do Cordeiro tem um dono. Sim. Ai de quem toca na noiva do Cordeiro. Não pode. Brinque com fogo, mas não brinque com Sim. Deus. E ali, ele dizendo, eu vou morrer, vai não. Procurei o azeite, você não vai morrer. Ele não morreu. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Não tem principado, potestade que possa contra esse Deus. Sim. Esse Deus que quando ele ordena, é muito tremendo. Não precisa a gente se desesperar, a gente perder a fé, se desanimar, sabe? Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas ali, nossos projetos, de profissionalizar as pessoas, sabe, Jamília, carente naquele lugar. É como eu disse quando eu me reconciliei, que eu ainda fui fumar, e a minha amiga disse, mas tu não se reconciliou? Eu queria dizer que não. Aí o Espírito Santo, opa, não me negue, porque o que é ligado na terra, Jamília, é ligado no céu. Isso. Se desligar, é desligado. Eu costumo até pregar e dizer, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, que Jesus volta e diz assim, Pedro, tu me ama? Ele pergunta 3 vezes, tem um mistério nisso, sabe? Então vamos observar e vigiar aquilo que nós temos ligado, porque a nossa palavra, ela tem autoridade. Sim. Ela tem uma força grande no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. As pessoas acham que tem que mudar a sua história para depois vir para Jesus. Não é Vem assim como você tá, porque Deus vai te transformar. Olha o jeito que eu vim para Jesus. Isso. Vim do jeito que eu estava, com todas as dores, as feridas, mazelas, e o Senhor livra. Olha, Jamília, a igreja, ela é tão poderosa que o inimigo, ele tenta fechar as igrejas. Já tive muitas visões, o inimigo querendo fechar aquela igreja, porque lá é uma igreja pequena, mas que faz barulho contra o inferno. Glória O inferno a Deus. estremece contra aquela igreja, ao ponto da gente olhar assim e não ter nem como, sabe, custear as despesas da igreja, e o Senhor enviar pessoas na Flórida. Tem uma mãe da Flórida, a minha amiga amada, mãe da nação, que eu digo para ela todo dia, Núbia, você é mãe de nações. Da gente, sabe, ter aquela mulher ali para ajudar, para abençoar. Glória porque a obra, Deus. ela é feita de várias formas. Dos pés de quem vai, dos joelhos de quem ora, das mãos que abençoa. A obra de Deus, ela é tremenda. Ele vela pela obra dele. Ele é um Deus que cuida da obra dele. E eu sei que Deus, ele vai manifestar a glória dele em todos os lugares que tiver um joelho dobrado, que tiver um coração verdadeiro, buscando ali pelo Senhor, o Senhor se responsabiliza. Glória a Porque Deus. o que eu digo para as pessoas, eu não estou aqui para encher igreja, eu estou aqui para o reino do Senhor. Glória a Aleluia, Deus, para que o reino do aleluia, Senhor se Jesus. multiplique. É tanto que no meu WhatsApp, Jamília, é tanta gente que eu oro, independente que tenha em outra igreja, ou que, sabe, eu oro sim, eu dou uma palavra sim. Eu sempre estou ali tentando visitar, tentando auxiliar, porque um dia eu estava perdida e o Senhor me achou. Isso. E agora, da onde Ele me tirou, eu tenho que fazer boas coisas, eu tenho que ser uma árvore que dá frutos, porque isso agrada o coração de Glória a Deus. Deus. A gente quer agradar o homem, agradar alguém, e não quer agradar a Deus. Se esquece de que Ele é o maior, Ele é o melhor, e quando eu faço para Ele, por Ele, Ele está cuidando de tudo que é meu. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Olha, se você está triste, como eu já tenho orado por pessoas deprimidas, pessoas que pensam que acabou tudo, o Senhor, Ele vem, Ele faz, Ele liberta, Ele dispensa Satanás, Ele dá ordem, aleluia. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Amém. Ele é grandioso demais. E é esse o meu testemunho, Glória a Jamília. Deus.